Olá e bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar numa das histórias de espionagem mais antigas e, eu diria, fascinantes que existem. Ela vem direto do livro de Josué, capítulo 2. É a missão de reconhecimento da cidade de Jericó, sabe? O primeiro grande desafio de Israel na Terra Prometida. E para nos guiar nessa análise, a gente está usando trechos de duas bíblias de estudo, a Holman e a NAA. A ideia não é só recontar história, mas usar os comentários para entender o que está nas entrelinhas, a estratégia, o contexto cultural, o peso teológico de cada detalhe. A nossa missão aqui é desvendar como que uma operação militar secreta acaba se transformando numa história sobre fé e salvação, e no lugar mais improvável possível. Então, vamos direto ao ponto. Josué, o novo líder, está ali em Sitim, do outro lado do Rio Jordão, olhando para aquela imponente Jericó. E ele envia 2 espiões, secretamente. Ok, vamos começar pelo mais básico. De todos os lugares, numa cidade fortificada, porque a primeira parada deles é a casa de uma mulher chamada Raabe. E o texto faz questão de dizer que ela é uma prostituta. Parece, sei lá, a receita para o desastre. Olha, essa pergunta é excelente, porque, assim, à primeira vista parece uma escolha péssima, né? Quase imprudente, eu diria. Exato, quase imprudente. Mas se a gente pensa com a cabeça da época, a lógica estratégica é, na verdade, brilhante. As fontes sugerem que o estabelecimento da Raabe, seja uma estalagem que ela administrava, ou a própria casa dela, seria um centro de atividade. Um lugar de muito movimento. Isso. Pensa tipo num lugar na zona portuária de uma cidade grande hoje, cheio de viajantes, mercadores, soldados de folga, um fluxo constante de gente de fora. Era o disfarce perfeito, sabe? 2 estranhos ali não levantariam tantas suspeitas. Mas tudo sentido. Eles se misturariam na multidão. E a localização devia ser estratégica também, imagino. Exatamente. Ela estaria numa posição privilegiada para ouvir todo tipo de informação. Boatos, movimentação de tropas. Ela era, na prática, um posto de escuta não oficial. E tem outro detalhe que as bíblias de estudo ressaltam e que é fascinante: a localização física da casa dela. O texto diz que ela os fez descer por uma janela na muralha da cidade. E essa parte da casa ser na muralha, é só um detalhe poético para a história ficar mais legal ou tem alguma base na realidade? Não, tem total base na realidade. A arqueologia da antiga Jericó mostra que era comum, especialmente para pessoas com menos recursos, construir casas diretamente na ou contra a muralha principal da cidade. Nossa, que interessante. Pois é, a muralha externa servia como uma das paredes da casa, ou seja, essa parte da história bate com o que a arqueologia encontrou. E esse detalhe arquitetônico, que parece banal, acaba sendo ponto-chave para toda a operação de fuga. Por causa daquela casa. Mas antes de chegarem nesse ponto, o plano de passar despercebido quase vai por água abaixo muito rápido. Pois é, a descrição dura pouco. A notícia se espalha como fogo e logo chega aos ouvidos do rei de Jericó. 2 israelitas estão na cidade para espiar a terra. A reação é imediata. Imagino. Ele envia guardas direto para a casa da Raabe com uma ordem bem clara: entregue os homens. A missão secreta foi comprometida em questão de horas. A tensão ali é máxima. A gente esperaria um pânico total nesse momento, tanto dos espiões quanto dela. Mas a reação da Raabe é o que vira o jogo completamente, não é? Vira o jogo de uma maneira espetacular. Em vez de pânico, o que a gente vê é uma calma, uma astúcia impressionante. Antes mesmo de os guardas baterem à porta, ela já tinha agido. Ela leva os homens para o terraço e esconde eles. E o método que ela usa é tão específico. O texto diz que ela os cobriu com feixes de linho que estavam secando no terraço. Isso não é um detalhe aleatório, né? De jeito nenhum. É um detalhe que grita autenticidade. Os telhados planos no Antigo Oriente Médio eram espaços multifuncionais, usados para trabalhar, para socializar e, claro, para secar colheitas como linho. Os talos de linho empilhados criariam uma cobertura natural, densa, perfeita para esconder 2 pessoas. É quase como uma nota de rodapé do diretor, no roteiro, dizendo: eu fiz minha pesquisa, sabe? Eu adoro esses detalhes que dão textura para a narrativa. Totalmente. E ela não só os esconde,
Ela vai até a porta e mente para os guardas do rei com uma confiança absurda. É um blefe de altíssimo risco. É uma performance assim digna de Oscar. Ela confirma: sim, os homens estiveram aqui, mas eu não sabia de onde eram. Ela cria uma linha do tempo falsa. Eles saíram quando o portão da cidade estava para fechar, no escuro. E ainda aponta na direção errada. O toque final, ela aponta numa direção completamente errada, incentivando a perseguição. Vão rápido atrás deles, vocês ainda os alcançam. Ela controla toda a situação. Ok, os guardas engolem a história, saem disparada e o portão da cidade se fecha. O perigo imediato passou. Mas o que acontece em seguida é que muda o tom da história de verdade. Ela sobe ao terraço e a conversa deixa de ser sobre espionagem e passa a ser sobre fé. É exatamente essa virada. O foco muda da astúcia para teologia. Ela se aproxima dos homens que acabou de salvar e faz uma das... Quer dizer, a confissão de fé dela é uma das mais surpreendentes de toda a Bíblia. Ela não começa dizendo, ufa, essa foi por pouco. Ela começa com uma declaração de certeza absoluta. Bem sei que o Senhor deu esta terra a vocês. De onde vem essa certeza toda? Ela não está só supondo, ela apresenta as evidências dela. Exato, ela age como uma analista de inteligência. Ela detalha o porquê dessa certeza. Primeiro, o impacto psicológico. Ela diz, o pavor de vocês caiu sobre nós e todos os moradores da terra estão se derretendo de medo. Se derretendo de medo, é uma imagem forte. Muito forte. E depois, ela cita eventos históricos específicos. Primeiro, a travessia do Mar Vermelho, um evento que já tinha acontecido há 40 anos, mas cuja lenda permanecia viva, aterrorizante. Uau! E segundo, um evento bem mais recente. A aniquilação total dos 2 reis amorreus, Seom e Og, do outro lado do Jordão. Para os cananeus, isso não eram só vitórias militares, eram demonstrações de um poder divino avassalador. E isso vindo de alguém de fora, uma cananeia, que cresceu adorando outros deuses. É uma virada de roteiro impressionante. Ela não só sabe dos fatos, ela interpreta o significado deles. Ela conecta os pontos. E a conexão que ela faz culmina numa frase que é o coração de todo o capítulo. Ela diz, porque o Senhor, o Deus de vocês, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Isso é monumental. É monumental. Ela não está só dizendo que o Deus de Israel é forte. Ela está fazendo uma declaração de soberania universal. Ela está dizendo que o Deus deles é o Deus, o único. Para uma estrangeira, essa percepção teológica é de uma profundidade, assim, chocante. Então, depois dessa declaração de fé gigantesca, ela joga as cartas na mesa. Basicamente diz, eu arrisquei tudo por vocês, agora eu preciso de uma garantia. Como esse acordo funciona? Ela passa da confissão para a negociação e é muito específica no que pede. Ela não diz só, por favor, me salvem. Ela invoca o conceito de Hesed, uma palavra hebraica que significa lealdade, misericórdia. Uma fidelidade de pacto? Certo. Isso, uma fidelidade pactual. Ela diz, assim como eu demonstrei Hesed a vocês, jurem que vocês demonstrarão Hesed à casa de meu pai. E ela pede um sinal certo, uma garantia concreta. Não quer uma promessa vaga. Ela está pedindo para entrar numa aliança. E os espiões aceitam na hora ou tem, umas letras miúdas nesse contrato? Eles aceitam, mas com condições muito claras, o que mostra a seriedade do juramento. A salvação dela e da família está condicionada a 2 coisas: um sinal e obediência. Primeiro, o sinal. Ela deve amarrar um cordão de fio escarlate na janela pela qual eles vão escapar. Esse vai ser um marcador para o exército. Não toquem nesta casa. E aqui está uma das conexões mais fortes que as bíblias de estudo apontam, né? Esse cordão escarlate não é uma escolha de cor aleatória. Tem um peso simbólico gigantesco. Um peso imenso. O paralelo é direto e poderoso com a primeira Páscoa no Egito. Naquela noite, os israelitas foram ordenados a marcar as portas com o sangue de um cordeiro. Certo, o sangue nos umbrais. Exato. O sangue era o sinal,
para que o anjo da morte passasse por cima daquela casa. O cordão escarlate na janela da Raabe funciona exatamente da mesma maneira. É um sinal visível, da cor do sangue, que marca uma casa para salvação em meio à destruição. É um eco inconfundível da Páscoa. Que conexão poderosa. E além do cordão, tinha a segunda condição, a regra de ficar dentro de casa. Isso também tem um eco da Páscoa. Com certeza. A instrução para os israelitas na Páscoa era: nenhum de vocês sairá da porta de sua casa até pela manhã. A segurança estava dentro da casa marcada. Os espiões dizem a mesma coisa para Raabe: reúna toda a sua família dentro da sua casa. Se alguém sair, Se alguém sair, o acordo está quebrado e o seu sangue cairá sobre a sua própria cabeça. A salvação é coletiva, para toda a família, mas é condicional. Requer fé, manifestada pelo sinal, e obediência por permanecer no lugar de refúgio. o acordo está selado. Então, ela os ajuda a descer pela corda. Mas o papel dela não termina aí. Ela ainda dá a eles o plano de fuga completo. Vão para as montanhas e se escondam por 3 dias. Ela é praticamente a estrategista-chefe da operação toda. Total! Isso mostra que ela não foi só um porto seguro passivo. Ela foi a bússola deles. Ela entende a mentalidade dos seus conterrâneos, sabe que eles fariam uma busca rápida pelas estradas principais e depois desistiriam. O conselho de se esconder nas colinas por 3 dias foi o que garantiu o sucesso da fuga. A contribuição dela foi indispensável do começo ao fim. Sem dúvida. E quando os espiões finalmente voltam para o acampamento e se apresentam a Josué, o que eles dizem? Imagino que o relatório não tenha sido uma lista de pontos fortes e fracos da muralha de Jericó. Não de forma alguma. O relatório deles vai muito além da inteligência militar convencional. Eles não falam sobre o número de soldados ou a altura dos muros. A informação crucial que eles trazem é uma inteligência de moral, uma avaliação do estado psicológico do inimigo. E essa informação veio diretamente de Raabe? Veio inteiramente dela. O relatório deles para Josué é basicamente uma citação direta da análise que ela fez. Eles dizem: certamente o Senhor entregou toda essa terra em nossas mãos, pois todos os moradores estão se derretendo de medo por nossa causa. Uau! Eles confirmaram que a guerra no campo moral e espiritual já estava ganha. O inimigo estava paralisado pelo terror. Então, a missão que foi enviada para avaliar a força do inimigo acaba, na verdade, confirmando a força da promessa de Deus. E essa confirmação vem da fonte mais improvável que se possa imaginar. Uma mulher, uma prostituta, uma cananeia. Exatamente. A missão foi um sucesso retumbante, não porque eles mapearam as defesas da cidade, mas porque eles receberam essa validação divina através de uma pessoa que a sociedade deles consideraria mais marginalizada possível. A fé da Raabe, o testemunho dela, fortaleceu a fé de Josué e de todo o povo de Israel. Preparou eles para a batalha que viria a seguir. Foi a confirmação final de que eles não estavam sozinhos naquilo. Recapitulando, então. Uma missão de espionagem que começa com uma escolha de esconderijo arriscada, se transforma numa cena de blefe de vida ou morte, evolui para uma profunda confissão teológica e termina com um pacto de salvação, tudo selado por um simples cordão vermelho que é com um dos símbolos mais poderosos da história de Israel. E isso tudo nos deixa com uma questão provocadora para refletir. A narrativa constrói um contraste muito claro, muito intencional. De um lado você tem a estrutura de poder, de Jericó e o rei, os guardas, os guerreiros, e eles estão, nas palavras do texto, se derretendo, paralisados pelo medo. Aham. Do outro lado, você tem a pessoa no degrau mais baixo da escala social daquela cidade, uma mulher marginalizada por sua profissão e sua posição, que é a única a demonstrar discernimento espiritual, coragem para agir e uma fé robusta. A questão que fica é: o que essa história sugere sobre onde a verdadeira força, a sabedoria e a percepção espiritual podem ser encontradas? Talvez, como a história parece indicar, seja justamente nos lugares e nas pessoas que o poder e a maioria de nós tenderia a ignorar completamente.